Olá, cancerianos queridos, muito bem-vindos ao canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, bem-vindo também ao canal. Aqui vocês saem sempre com a leitura de tarô, mas também com a música que vai acompanhar vocês. A música é alguma coisa muito importante para mim, que me ajudou muito, me curou, me salvou de várias situações da minha vida. E eu faço questão de trazer música aqui nesse canal também. Então, fique até o final que eu canalizo uma música que tem a ver com essa leitura de hoje, com o que cair na mesa. Ou vem com uma energia complementar, uma energia que vocês precisam levar com vocês, tá bom? É importante deixar claro que uma leitura de energia geral e intuitiva, então nem tudo vai cair e combinar com a energia de vocês nesse momento. Se isso acontecer, eu convido vocês a assistirem os outros vídeos do canal com os signos que fazem parte do mapa de vocês, e pode ser que lá vocês encontrem, pode ser que lá vocês encontrem alguma mensagem que tenha mais a ver com o momento de vocês. Mas também, se quiserem uma leitura mais pessoal, direcionada à energia de vocês, tem o meu contato na descrição, e aí vocês falam comigo e a gente marca uma consulta específica para vocês, tá bom? É isso, gente. No mais, eu quero que vocês curtam esse vídeo já. Me ajuda a engajar, comenta alguma coisa, sabe? Faz com que esse canal chegue a mais pessoas e me motive mesmo a continuar por aqui, fazendo esse trabalho que é importante demais para mim. Tá, vamos começar. Eu tô tirando a energia da semana, certo? Com o tarô de Rider-Waite e cartas de Maria Quitéria, também usando o livro oráculo Eu Vejo Você. Semana passada eu postei os vídeos relacionados à leitura do mês de maio, então vai lá nos vídeos postados. Semana passada tá tudo lá, certo? O mês de maio de uma forma mais geral. E aqui eu vou tirar os próximos dias dessa semana de vocês, a hora que vocês chegarem, a hora certa de se conectar com essa energia, tá? É uma leitura temporal. Vamos entender. Qual que é a energia geral da semana dos cancerianos? Por favor, tarô, me diz qual que é a energia geral dos cancerianos nos próximos dias. Qual a energia que vai reger os próximos dias dos cancerianos presentes aqui? Por favor. Boa sorte. A estrela. A estrela é uma carta que fala sobre você ter esperança, sobre algo que é para ser, sabe? Algo que é para ser para você. Então, tipo assim, talvez vocês estejam num momento em que vocês estão na expectativa de algo assim acontecer, sabe? Que seja uma semana em que seja necessário vocês manterem essa fé, sabe? Essa conexão com a espiritualidade de vocês, para que vocês sigam, né? Talvez vocês estejam num momento assim de espera mesmo. E é muito importante que vocês mantenham a conexão com a espiritualidade de vocês e mantenham essa fé, essa esperança que essa coisa, seja lá qual for, né? Ela vai acontecer porque ela tem que ser, entende? Então, a energia dessa semana para vocês é conexão, certo? Vocês precisam estar. Só um minuto, voltando aqui. Vocês precisam estar é, conectados, certo? Com a espiritualidade, com a guiança de vocês, seja lá qual for, porque eu não sei qual é a crença de vocês, no que vocês acreditam, mas é importante que vocês estejam buscando essa conexão um pouco menos pragmática da vida, sabe? Assim, uma coisa mais espiritual, uma coisa que seja mais interna, algo que ajude vocês a manterem essa fé e essa esperança em algum aspecto na vida de vocês, tá certo? Eu vou perguntar aqui para as cartas de Maria Quitéria qual é o principal desafio da semana de vocês, e aí eu vou entender melhor do que se trata essa energia da semana. Eu vou pedir, primeiramente, quais são os desafios, né? E qual é o conselho. Aí a gente fecha uma coisa mais geral sobre isso, tá? Sobre qual é esse aspecto. Qual é o principal desafio dos cancerianos nesses próximos dias, por favor? Por favor, quais são? Quais são os principais desafios do canceriano nesses próximos dias, por favor? Desafios dos cancerianos nos próximos dias. Vou puxar mesmo. Desafio para canceriano nos próximos dias. Cordas com nós apertados. Aqui fala sobre confusões, certo? Confusões, dificuldades, e eu vou pedir mais uma carta para entender em que aspecto essas confusões e dificuldades vão acontecer, tá? Para a gente entender melhor.
porque é uma carta que depende do que está ao seu redor para que seja compreendida mesmo, assim, claramente. Então, por favor, mais uma carta para os cancerianos nos desafios. Vaso de flores. Essa carta fala sobre, ela ameniza a situação que a carta ao lado, né? A carta, no caso, que saiu, cordas com nós apertados, fala sobre confusões, sobre dificuldades, embaraços em assuntos que as cartas ao redor podem trazer. Eu vou pedir mais uma carta aqui, porque o vaso de flores, ela também é uma carta que depende um pouco, sabe, assim, da outra. Mas é uma carta positiva. O vaso de flores fala sobre, tipo, as coisas vão dar certo no fim das contas. Entende? Começa a fazer sentido também com a carta energia geral da semana. Deixa eu perguntar aqui sobre que aspecto vão acontecer essas confusões, esses embaraços. Mais uma energia, por favor, de desafio. Signo de câncer. Uma calça de homem. Então, provavelmente vai acontecer alguma confusão, algum embaraço, alguma dificuldade relacionada a alguma pessoa, pode ser um homem, ou uma energia masculina que esteja ao seu redor, certo? Que participe da sua vida de alguma forma. Eu acredito que você já deve imaginar, que você deve imaginar quem é, de onde vem essa situação embaraçosa, né? Mas o vaso de flores é uma carta que vem dizendo assim, as coisas vão dar certo, sabe? As coisas tendem a melhorar. Então, seja lá o que for que vai provocar essa energia de confusão, de conflito mesmo, sabe? Com alguma pessoa do sexo masculino ou alguma energia masculina dentro da vida de vocês, é uma situação que tende a melhorar, tá bom? É um desafio, sim, é uma dificuldade, é um momento de tensão que talvez vocês vivenciem esses próximos dias, tá? Mas, pela carta da estrela, vocês estão sendo muito bem guiados, certo? Essa é a energia da semana, a estrela, certo? É uma energia de guiança, certo? De espiritualidade próxima. É uma carta positiva, sabe? É uma carta muito positiva, na verdade. Então, apesar de ter desafios nessa semana, saibam que vocês estão sendo muito bem guiados e que sim, essa situação ela tende a melhorar, sabe? Seja lá qual for essa situação. Provavelmente eu tô falando aqui com pessoas que vão ter alguma dificuldade com uma pessoa específica. A energia que eu sinto assim é que uma pessoa específica vai trazer uma situação de conflito para a sua vida, certo? De, eu não sei, alguma dificuldade, certo? Alguma situação que essa pessoa vai causar, vai trazer para vocês uma sensação de embaraço, de confusão, de dificuldade. Porém, diz aqui que essa coisa tende a melhorar, então não se apavore, sabe? Tenha em mente que vocês estão aqui nessa energia essa semana, apesar de ter dificuldades, porque nem tudo são flores. Nem tudo são. Nem tudo é um danoninho gelado na geladeira, né? Então, tipo, às vezes as coisas vêm com dificuldades e tal, mas é importante que vocês tenham em mente que vocês estão sendo guiados, certo? Existe a condução de uma espiritualidade aqui nesse contexto. Então, vocês não estão sós, certo? Vocês não estão sós. Vocês estão muito bem conduzidos, muito bem guiados, e pede só que vocês tenham um pouco de calma, porque talvez isso apavore um pouco vocês, tire vocês do equilíbrio de vocês, mas é importante demais que quando isso estiver acontecendo, se é que não já está acontecendo na vida de vocês, vocês tenham em mente que isso vai melhorar, certo? E que vocês estão sendo guiados e protegidos pela espiritualidade de vocês, essa é uma energia que está predominante na semana, nos próximos dias de vocês. Então, apesar de tudo, não temam, certo? Apesar de tudo, não temam, vocês estão sendo guiados. Eu vou pedir agora um conselho aqui para o tarô de novo. Um conselho que seria ideal, assim, para vocês essa semana, esses próximos dias. Uma energia de conselho para o signo de câncer para os próximos dias, por favor. Vai ser uma semana de. Sabe quando, tipo assim, essa carta das cordas com nós apertados traz para mim uma sensação daquele problema que cai nas tuas pernas, assim.
e que parece que não tem resolução, sabe? Tipo, quando você pega. É a metáfora perfeita. Uma corda cheia de nó apertado. Cheia de nó apertado. Parece que é impossível desatar esses nós, entende? Parece que não vai ser possível resolver. Mas vai ser possível sim resolver, tá? Pode ser que dê um pouquinho de trabalho, porque nó apertado, você vai ter que ter um pouco de paciência para ir afrouxando e desatando aos poucos, certo? Mas existe, para além da estrela, que já é a energia da semana, ou seja, uma energia de que você está sendo conduzido, guiado, você não está só, existe essa carta aqui, certo? Que é o vaso de flores, que fala sobre isso tudo vai melhorar, certo? Então não perca a esperança quando você estiver diante desse problema, seja lá qual for, que provavelmente vai ser causado por uma pessoa assim de energia masculina, alguma pessoa que tem exerce um certo, enfim, que tem essa energia masculina. Pode ser uma pessoa com a qual você se relacione, né, um homem, mas também pode ser uma pessoa que tenha um papel assim de poder na sua vida. Pode ser um chefe, sabe? Quando o chefe chega com um babado assim para você resolver e você até pensa assim, caramba, eu acho que eu não tenho capacidade para isso. Pode ser isso também. Tenha em mente que por mais difícil que seja, afinal estamos falando de cordas e nós, difíceis de desatar, as coisas tendem a melhorar, certo? E vocês estão muito bem protegidos essa semana, tá? Vocês estão sendo guiados. Agora vamos pedir um conselho, tá? Um conselho para o signo de Câncer esses próximos dias. Um conselho para o signo de Câncer esses próximos dias. Por favor, tarô. Um conselho para o signo de Câncer próximos dias. A sacerdotisa. É uma carta que fala sobre sentir, certo? Também fala sobre um pouco de introspecção, de uma certa rigidez e uma certa passividade. Mas esse contexto aqui, em que a gente tem a estrela como a energia da semana, e como conselho a sacerdotisa, me coloca muito nesse pensamento, nesse sentimento, de que você precisa manter um certo controle, assim, não sair de si diante dessa situação, certo? Manter uma energia um pouco mais passiva, mas não no sentido negativo dessa palavra, mas no sentido de você não espernear tanto, sabe? Diante dessa situação. Você ficar mais calado, mais introspectivo, não sair explanando muito, nem para as outras pessoas envolvidas, nem para outras pessoas que não tenham nada a ver com essa situação. Você manter essa situação um pouco mais em segredo, talvez, porque a sacerdotisa também fala um pouco sobre isso, sobre manter uma coisa mais de forma um mistério, sabe? Então, tipo assim, o conselho dessa semana, basicamente, no meu sentimento aqui, né? Como a leitura intuitiva, eu me permito intuir. Então, assim, para mim, essa semana é uma semana de você ficar um pouco mais na sua, não explanar sobre o que você está vivendo, certo? Sobre essa questão aqui específica, que é um problema, que talvez seja uma situação de conflito. Por quê? Porque você falar para as pessoas aqui nessa situação vai tirar o foco seu do que de fato vai te ajudar a resolver essa situação, que é uma coisa muito mais você com a sua galera lá de cima, sabe? Do que você com essa galera de baixo. Então, tipo assim, se você tem muitos amigos, eu não sei, se você é uma pessoa expansiva, gosta de falar muito, de dividir os seus problemas, que tá tudo bem também, porque faz parte. Mas nem sempre, sabe? Tem momentos em que os seus problemas eles não vão ser resolvidos por ninguém. E nem vai ter tanta ajuda assim, certo? Vai ser o momento de você ficar mais com isso para você, certo? Buscar guardar isso mais com você, ficar mais na sua. E buscar com essa introspecção e uma certa passividade nesse sentido, assim, tipo, me parece que essa situação aqui, talvez você não tenha muito o que fazer, entende? Você não vai ter tanto o que fazer, pode ser, com essa sacerdotisa, me dá um sentimento de que você precisa mais confiar, sabe?
E aqui tem, a estrela esse caráter muito, sabe? Sobre ter esperança, de certa forma, é confiar, né? É você confiar que as coisas vão dar jeito, vão ter jeito. E que talvez não seja muito na sua ação que ela vai se solucionar. Sabe? Você precisa ficar um pouco mais com você mesma ali, buscando se conectar, intuir, até ficar naquela, tipo assim, pô, se você acredita em alguma coisa na vida, reze. Pode ser isso também, a sacerdotisa, sabe? Talvez seja o momento de você rezar, de você fazer suas orações aí, seja lá o que for, de você pedir mais por isso. Porque existe uma guiança por trás de tudo isso que está abrindo os caminhos e a resolução dessa situação, que eu não sei exatamente qual é. Um minuto. Mas sim, é uma semana que pede que vocês fiquem um pouquinho mais com vocês, que vocês não explanem sobre isso, que vocês guardem com vocês esse probleminha e, sabe, reze, busque dentro de vocês, conectem-se com a espiritualidade de vocês, meditem, se for o caso, para que vocês acalmem o coração diante desse problema e as coisas tendem a se resolver, tá certo? Não vão muito atrás de resolver esse problema. Esse problema me parece que é uma situação que vai naturalmente se resolvendo, certo? E que não há muito que você possa fazer diante disso, a não ser ficar na sua, caladinho, quieto, não esperneie e nem tome grandes atitudes diante disso, sabe? É mais vocês ficarem na de vocês mesmo. E pedir ajuda internamente, tá certo, gente? Agora eu vou pedir uma mensagem do livro Oráculo Eu Vejo Você para finalizar essa leitura. Pode ser uma mensagem complementar ou até mesmo uma mensagem extra. Por favor, Oráculo, uma mensagem para o signo de Câncer para essa semana, para esses próximos dias, a partir do dia que eles se conectem com essa leitura. Por favor. Não apague sua luz para agradar os outros. Quem ama a gente de verdade respeita nossas necessidades e nosso espaço. Você tem deixado as pessoas direcionarem o seu caminho. A sua voz precisa ser ouvida. Retome o seu poder de escolha. É você quem decide. Interessante, viu? Isso tem muito a ver com esse conselho que foi dado, né? De você ficar mais na sua, buscar um pouco mais de introspecção e de não explanar muito sobre o que você está vendo. Talvez você esteja num contexto das pessoas queiram muito saber de você, saber o que você acha, saber o que você pensa, saber o que você está vivendo, enfim. E não precisa ser assim. Você pode muito bem se dar o direito de ficar calado, de ficar quieto na sua e fazer isso valer, entende? Tipo, o seu espaço. Talvez você seja uma pessoa que permita muito que as pessoas entrem na vida de vocês e talvez seja o momento agora de você colocar uma barreira nisso mesmo, sabe? Porque ninguém precisa saber os perrengues que você está passando, não, certo? Só precisa mesmo que a sua espiritualidade esteja junto com você nesse momento para te guiar. Então, fica, ó, bico fechado, quietinho na sua, busca gastar menos energia e se conectar mais. Gasta a sua energia buscando essa conexão para que esse problema se resolva, porque sim, ele vai se resolver, certo? Mesmo que você não tenha muito o que fazer, ele vai se resolver, tá certo? É isso, gente, a leitura de vocês. Eu peço só um minuto para canalizar a música da semana e venho já já. E a música da leitura de vocês é Espelho Cristalino, de Alceu Valença. É uma música, assim, eu não sei exatamente por que ela tá na minha cabeça agora, mas certamente fala de alguma coisa relacionada a essa leitura. É um espelho cristalino que uma baiana me mandou de Maceió. Ele tem uma luz que me alumia ao meio-dia e clareia a luz do sol. É como se dissesse assim, vocês têm a luz que vocês precisam, a guiança que vocês precisam, realmente tá dentro de vocês. Vocês não precisam de mais nada, sabe? Além de se conectar com essa energia, porque as questões que vocês vão enfrentar, sim, vão ser resolvidas, isso vocês podem ter certeza. A única coisa que realmente vocês precisam é fortalecer essa união com a guiança de vocês e não pensar mais em nada. Beleza, gente? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura, que vocês tenham gostado da minha energia, que vocês queiram voltar aqui. Se for assim mesmo, curta esse vídeo, comenta, deixa qualquer coisa, um emoji. Ajuda a engajar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Compartilha com alguém de câncer que possa querer ver essa mensagem, ouvir e ver essa mensagem. Segue o canal e ativa o sininho para a gente conectar mais rápido na próxima. E é isso aí. Um abraço forte e até a próxima.